E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos o estudo da função modular. Desde já, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal Matemática Integral e abaixo faça os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, o módulo de um número real x é representado assim. Um módulo, tá bom? Ele é definido da seguinte forma. O módulo de x, pessoal, será igual a x positivo se esse x ele for maior ou igual a zero. Então, se o x for zero ou maior do que isso, o módulo de um número, de qualquer número, ele será o valor positivo desse número que está dentro do módulo. Por outro lado, se esse x for menor do que zero, o módulo de um número qualquer será ele negativo. Então a gente traz aqui alguns exemplos. O valor do módulo de 4 vezes o módulo de 3 é quanto? Ora, o 4 não tem problema, né? Não está em módulo, então vai ser 4 mesmo. 4 vezes. Aí aqui nós temos um módulo, né? O nosso x nesse caso é 3. Então, 3 é um número maior ou igual a zero, vocês concordam? Então, se 3 é um número maior do que zero, o valor do módulo dele vai ser ele mesmo, ele positivo. Então, o módulo de 3 é 3. Resolvendo, né, nós temos 4 vezes 3, que é 12. Nesse nosso segundo exemplo, nós temos aqui o valor de o módulo de menos 4 vezes o módulo de menos 2. Então, podemos perceber o seguinte, pessoal. Nós temos aqui o menos 4. Menos 4 é um número negativo, ou seja, o x nesse caso, ó, que é menos 4, ele é menor do que zero. Então, vai se encaixar nessa segunda situação. Então, se o número que está dentro do módulo ele for negativo, menor do que zero, como esse caso aqui, qual será o módulo dele? Será ele negativo. Daqui da mesma forma, né? O menos 2 também é negativo. Então, nós teremos menos o valor de quem está dentro do módulo. Como assim? Vamos ver se vocês concordam. Eu tenho menos 4. Menos 4 é menor do que zero. E aqui diz que o módulo de um número quando x é menor que zero vai ser menos ele. Então, menos ele. E quem é ele? Não é menos 4? Então, vai ficar menos 4. Tudo isso vezes quanto? Da mesma forma. É um número menor do que zero. Então, se eu tenho um x, o x nesse caso é o número que está dentro do módulo, né? Se esse x é menor do que zero, ou seja, negativo, qual será o valor desse módulo quando o x é negativo? Será menos o valor que está dentro do módulo. Então, menos... Quem é o valor que está dentro do módulo? É menos 2. Então, fica menos 2. Então, resolvendo, né? Menos por menos, eu vou ter 4 vezes 2, que é 8. Trazemos outro exemplo. Qual o valor do módulo de 4 menos x? Com o x maior do que 4. Então, pessoal, vamos pensar. Se esse x é maior do que 4, todo esse valor vai ser um número negativo. Vamos supor que x seja 5. 5 é maior do que 4, né? Então, beleza. Se eu tiver um 5 no lugar do x, eu vou ter 4 menos 5, que vai dar menos 1. Então, quando o x for maior do que 4, todo esse valor aqui que está dentro do módulo vai ser um valor negativo. Todo esse valor, 4 menos x, ele será menor do que zero se eu colocar um número maior do que 4. Se eu colocar um 5, vou ficar 4 menos 5, que dá menos 1. Se eu colocar um 6, eu vou ficar com 4 menos 6, que dá menos 2, e por aí vai. Sempre vai ser um valor negativo quando o x for maior do que o número 4. Então, todo esse valor que está dentro do módulo, ele tem que ser negativo. Então, pessoal, esse módulo que a gente tem aqui, ele é quem? É menos o valor de 4 menos x. Por quê? Lembra lá da nossa definição, né? Se nós temos um número que está dentro do módulo
e esse número é negativo, o valor desse módulo será menos o valor dele. Nesse caso, o número que está dentro do módulo é 4 menos x. E tudo isso aqui a gente viu que é negativo. Então, se a gente tem um número negativo dentro do módulo, o valor do módulo será quem? Será menos o valor que está dentro do módulo. Aí, resolvendo essas continhas, né, eu vou ter menos 4, menos por menos, mais x. Então, menos 4 mais x, ou x menos 4. Esse é o valor desse módulo para esse caso específico aí. Então, o que é uma função modular? Nós chamamos de função modular qualquer função f que vai dos reais, que associa cada número real x ao seu módulo. Isto é, o f, nossa função, é definida por essa lei de formação. O f de x é igual ao módulo de x. E como a gente já viu, né, pessoal? Quando nós temos o módulo de um número real, nós temos duas possibilidades. Lembram que o valor do módulo será x, será positivo se o x for maior ou igual que zero. E será menos x, ou seja, negativo, se o x for menor do que zero. Isso aqui é a definição de módulo de um número real. Agora é a nossa sentença para a nossa definição de função modular. Gráfico de uma função modular. Nós já vimos, né, que cada função tem o seu gráfico específico, né, o seu tipo de gráfico. A função afim é uma reta, a função quadrática é uma parábola. E vamos ver agora como o gráfico de uma função modular se comporta. Então, primeiramente, pessoal, nós vamos construir um gráfico para essa função aqui, f de x igual a x. Lembra, né, que nós chamamos esse tipo de função identidade. É uma função afim do primeiro grau. Mas por que nós vamos construir o gráfico da função afim do primeiro grau se a gente está falando sobre função modular? Bem, nós sabemos, né, pessoal, que a função modular ela tem algumas sentenças, né? Ela será x para quando x for maior ou igual que zero. E será menos x para quando x for menor do que zero. Então, nós vamos construir o gráfico de x, o f de x sendo x, e vamos construir o gráfico do f de x sendo menos x. Porque são as duas possibilidades para uma função modular, né? Então, nós iremos construir o gráfico dessas duas funções e depois unir os dois. Já que a função modular é definida por essas duas sentenças, nós vamos unir essas duas funções e vamos ver como será o gráfico dessa função modular. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vamos fazer o f de x igual a x quando x é maior ou igual que zero. Né? Nós já vimos que o módulo de um número será positivo, será x, será o próprio valor dele, quando esse x ele for maior ou igual que zero. Então, vamos construir esse gráfico e a gente sabe como é esse gráfico, né? Isso aqui é uma função identidade, que todos os valores que eu colocar aqui para x, eu vou ter valores em y, em f de x, valendo a mesma coisa. Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter o f de x valendo 1. Ou seja, x vai ser 1 e f de x, y, vai ser 1 também. Se eu colocar 2 aqui, f de x vai ser 2. A imagem vai ser 2. Então, por aí vai. Nós sabemos, né, que esse gráfico será dessa forma. Será uma reta crescente, isso porque o valor de A que está aqui 1 é positivo, então a nossa reta é crescente. Nós já vimos isso nas aulas anteriores de função afim, né? E nós sabemos, né, que a reta para uma função identidade ela é igual para x e y. Então, quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Quando x é 3, y é 3. Então, por aí vai, né? Essa é a reta para essa situação, para o f de x igual a x. Então, pessoal, como a gente só quer aqui os valores que sejam iguais ou maiores do que zero, nós vamos pintar a bolinha no zero, porque é igual, né? Nós já vimos isso em intervalos reais, né? Na última aula de conjuntos, então se você não viu, corre lá e dá uma conferida. Então, nós só queremos os valores iguais ou maiores do que zero. Então, nós vamos pintar essa bolinha e vamos ficar com essa parte da reta aqui. Essa parte nós vamos descartar, levando em consideração que nós só queremos a parte positiva igual a 0 de x. 0 de x para cá. Então nós só vamos querer essa parte. Essa parte negativa de x nós vamos descartar. Agora vamos para o segundo caso. Nós temos agora que
o f de x é menos x. É uma das sentenças para a função modular, né? Quando o valor que está no módulo é menor do que zero, ou seja, negativo. Nesse caso, nós vamos ter um gráfico dessa forma aqui. Perceba que é no mesmo modelo do que o primeiro gráfico. A diferença é que o valor do nosso A é menos 1, ou seja, negativo. Então nós teremos uma reta decrescente. Perceba que aqui nós só queremos os valores de x menores do que zero. Então nós só vamos pegar esses números aqui. Ou seja, nós só vamos ficar com essa parte do gráfico. Essa outra parte aqui, para quando x é maior ou igual a zero, nós vamos descartar. Então, o que é que a gente vai fazer? Como a função modular é composta por duas sentenças, e essas duas sentenças nós acabamos de expressar nesses dois gráficos, nós vamos uni-las agora e vamos obter o aspecto do gráfico de uma função modular. Unindo f de x que é igual a x e f de x igual a menos x, nós sabemos, né, pessoal, que o f de x para a função modular, a expressão, a lei de formação da função modular é um x se o x for maior ou igual a zero e um menos x se o x for menor do que zero. E o seu gráfico será assim. Essa é a reta para quando nós temos um x se o x for maior ou igual a zero, né? E essa parte aqui, quando o x for negativo e nós tivermos um valor menos x. Nós temos outros tipos de gráficos. A partir do gráfico da função f de x igual a módulo de x, nós podemos construir o gráfico de outras funções definidas por uma lei do tipo f de x igual a módulo de x mais k. Nem sempre a nossa lei de formação será apenas f de x igual a módulo de x. Nós podemos ter um f de x igual a módulo do x mais alguma coisa. E essa alguma coisa nós estamos chamando de um k qualquer. E esse k pertence, né, como a gente pode ver aqui, pertence aos reais. Então, nós trazemos aqui um exemplo. Nós vamos considerar uma função g de R em R, onde esse g de x é igual ao módulo de x mais 1. Ou seja, você tem o módulo de x adicionando 1. Então, nós vamos observar o seguinte. Nós temos duas possibilidades, né? O x maior ou igual que zero e o x menor do que zero. Quando o x for maior ou igual que zero, nós sabemos que o módulo de x vai ser ele mesmo. Então, nesse caso, pessoal, x aqui é positivo, né? Então, se o x aqui é positivo, é maior do que zero, o módulo dele será ele mesmo. Então, o módulo desse x será x. Ou seja, a função será g de x é igual a x mais 1. Agora, se o x for menor do que zero, for negativo, o nosso módulo de x vai se transformar em menos x. Não é verdade? Quando um x que está dentro do módulo ele é negativo, o valor de seu módulo será menos ele. Então aqui está menos x, que é o valor que está dentro do nosso módulo. Então como ficaria o nosso g de x? Ficaria menos x, que a gente viu aqui, adicionado 1. Agora vamos construir o gráfico nessa situação. O gráfico é justamente assim. O gráfico nós podemos expressar dessa forma. Perceba que nós vimos que quando nós temos apenas o f de x ou g de x, ou seja, o valor y igual ao módulo de x apenas, o gráfico é dessa forma, parecido com um V, né? Só que o vértice dele ficará exatamente na origem, tanto de x como de y. Nesse caso, podemos perceber que esse gráfico subiu um pouco, né? Ele subiu exatamente uma unidade. Ele estava em 0 e agora está em 1, como a gente pode perceber, ó. Por que isso aconteceu? Porque no gráfico passado, nós tínhamos um f de x igual a módulo de x. E nós tínhamos esse Vzinho aqui, esse gráfico parecido com um V, e o vértice se encontrava na origem. Agora, nós temos um g de x, nós temos o mesmo módulo de x, né? Ou seja, ele vai continuar nessa mesma forma aqui, em forma de um V, só que nós adicionamos 1. E quando a gente adiciona 1, esse gráfico ele translada para uma unidade para cima.
Caso nós tivéssemos o módulo de x menos 1, esse gráfico iria transladar uma unidade para baixo, verticalmente, né? Então, quando nós estamos adicionando um k qualquer que esteja fora desse módulo, o gráfico vai transladar unidades para cima, se forem positivas, se a gente estiver adicionando um k positivo, ou unidades para baixo, se nós estivermos adicionando um k negativo. Então você imagina que você está movimentando esse gráfico para cima e para baixo. Depende dessa forma, depende do que você adicionar. Se você não adicionar nada, esse gráfico vai ficar com o vértice exatamente na origem do plano cartesiano. Aí se você adicionar, esse gráfico se movimenta para cima. Se você subtrair alguma coisa, um k qualquer, esse gráfico se movimenta para baixo. A partir do gráfico da função f de x igual ao módulo de x, podemos construir um gráfico de outras funções, como a gente já viu, né? E agora nós teremos o seguinte: o que a gente vai adicionar ou o que a gente vai subtrair, ou seja, o nosso k, ele não vai estar fora do módulo, ele agora vai estar dentro do módulo, tá vendo? Eu tenho uma função que é expressa por f de x igual ao módulo de x mais k, onde esse k é real. Então agora esse k está dentro do módulo e nós vamos ver como essa função vai se comportar. Fazemos aqui um exemplo. Nós vamos considerar essa função g de r em r, e esse g de x, ele será o módulo de x menos 2. Certo? Então o nosso k aqui vale menos 2. Que quando o número que está dentro do módulo é maior ou igual que zero, o valor desse módulo vai ser o mesmo valor que está dentro dele. Nesse caso, se x menos 2 for um número maior do que zero, ou seja, se x menos 2 for maior ou igual a zero, o valor desse módulo será ele mesmo, ou seja, o mesmo que está aqui dentro, x menos 2. Certo? Então, o nosso g de x seria x menos 2. Mas no outro caso, se esse valor que está no módulo, que está dentro do módulo, for menor do que zero, nós teremos esse mesmo valor, só que negativo. Então, se esse valor que está dentro do módulo for negativo, nós teremos o menos x menos 2, ou seja, menos x mais 2. Pronto, então nós vamos construir o gráfico dessa sentença aqui. Ele se expressa dessa forma. Quando a gente adicionava um k qualquer fora do módulo, no exemplo anterior, nós vimos que o gráfico se movimentava verticalmente, né? Ele transladava verticalmente, a quantidade de unidades que ele transladava era justamente o valor que a gente atribuía para k. Se fosse um k positivo, ele transladava para cima. Se fosse um k negativo, transladava para baixo. E nesse caso agora, que o k está dentro do módulo, ele vai transladar também, só que de forma horizontal. E quantas unidades ele vai transladar? Justamente o valor que a gente atribuir para cá. Nós atribuímos um valor menos 2. Então ele transladou 2 unidades para a direita. Se aqui nós tivéssemos o 2 positivo, sendo o valor de k, esse gráfico iria transladar a partir daqui só que 2 unidades para a esquerda. E iria parar lá no menos 2. Então quando o k, nesse caso que está dentro do módulo, é negativo, ele se movimenta para a direita. Quando é positivo, ele se movimenta para a esquerda. Quando o k está fora do módulo, como nós vimos no exemplo anterior, ele se movimenta unidades para cima e unidades para baixo. Equações modulares. Então, pessoal, nós sabemos, né, que, por exemplo, se nós temos um módulo de x sendo igual a 1k, esse x a gente não sabe se ele é maior ou igual a zero ou é menor do que zero. Então, quando a gente tem essa situação, nós temos duas possibilidades. Ou x é igual a k, ou x é igual a menos k, como está aqui. Ou seja, se nós dizemos que esse módulo é igual a k, quer dizer que o x é igual a k, ou o x é igual a menos k, porque ele também pode ser um número menor do que zero. Então, sempre nós vamos ter duas possibilidades. Nós temos que fazer para o mais, aqui, o mais k, e para o menos k. Vamos ver melhor no exemplo. Nós trouxemos aqui dois exemplos, né? No primeiro exemplo, nós temos o módulo de x menos 4 igual a 5. Então, nós temos duas possibilidades. Ou esse módulo vai ser igual a 5, ou esse módulo vai ser igual a menos 5. Nós teremos o seguinte, ó.
Para o x menos 4 igual a 5 positivo, nós vamos fazer a continha, né? Fica x menos 4 igual a 5 e a gente resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos obter um x igual a 9. Quer dizer, se eu substituir na equação o x por 9, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 9 menos 4, que é 5 positivo, certo? Agora, nós temos outra possibilidade, né? Se nós tivermos um módulo valendo menos 5, nós vamos obter o seguinte: resolvendo essa continha, eu vou ter menos 1. Então, substituindo aqui menos 1, eu vou ter menos 1 menos 4, que dá menos 5. Qual o módulo de menos 5? Ou seja, o módulo de um número negativo é menos ele mesmo. Então, fica menos 5, que dá 5 positivo. Então, pessoal, a solução nesse caso é quem? É 9 e menos 1, os valores que eu encontrei. Nesse segundo caso, nós podemos perceber que nós temos um módulo que ele é igual a um número negativo. Isso nunca vai acontecer, não é verdade? Então, em nenhum número que eu substituir aqui em x e eu fizer essas continhas, o módulo dele vai dar igual a menos 4. É impossível. Então a solução desse caso aqui é vazia. Não existe nenhum número para x. Então, pessoal, vamos aqui falar sobre inequações, né? Nós trouxemos aqui alguns exemplos e nesse primeiro exemplo aqui diz que eu tenho um módulo de um número é maior do que menos 3. Então, pessoal, vamos analisar se isso é verdade. Pessoal, qualquer número que eu coloque aqui para x, ele, quando eu resolver o seu módulo e eu obter o seu módulo, esse valor vai ser 0 ou maior do que 0. Vocês concordam? Vai ser um número positivo. E aqui eu tenho menos 3. Um número positivo é maior do que menos 3, não é verdade? Então, nesse caso, qualquer número aqui vai dar certo. Qualquer número aqui satisfaz essa relação, satisfaz essa inequação. Então, nesse caso, a nossa solução é qualquer número real. Nesse segundo caso, eu tenho um x, um módulo de um número, né, que eu não sei qual é, chamamos de x, menor ou igual a menos 2. Isso aqui é impossível acontecer. Nunca eu vou substituir aqui o valor de x e eu vou obter um módulo que o seu resultado seja negativo. Então a solução é vazia. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.